Bem-vindos à primeira temporada do podcast Sul Universal. O sotaque sul-americano e a mais profunda raiz da música brasileira criaram uma linguagem musical peculiar no Rio Grande do Sul e que nos últimos anos tem se aberto cada vez mais para uma fusão com o universal. Este programa vem trazer luz aos diversos temas que compõem essa característica sul-universal, que tem mostrado artistas e grupos que apresentam em seus trabalhos uma sonoridade que é latino-americana, que é universal, mas sobretudo é brasileira. E, portanto, propõe a todo mundo que seja reconhecida como música brasileira. Sou Carlos Badia e tenho a honra de participar como apresentador deste programa e ter sempre junto nos episódios desta temporada os parceiros sul-universais Teixo Cabral, Ricardo Arenhalt, Hilton Vacari, Paulinho Cardoso, Matheus Alves e Fernando Graciola. Aqui, em 7 episódios imperdíveis, vamos falar da importância da música instrumental nesse papel agregador de um verdadeiro movimento sul-universal e das conexões culturais, estéticas, étnico-musicais e artísticas da música brasileira, latino-americana e, claro, sul-universal. Salve, hermanos! Acho desnecessário apresentar os grupos hoje, já que em nossas redes sociais, que aparecem aqui embaixo, os links, vocês podem entrar e perceber, e entender e conhecer mais sobre o trabalho de cada grupo. De modo que já vamos direto ao assunto central. Como vocês receberam essa ideia de haver um movimento sul-universal, essa ideia de artistas que, a partir dos ritmos naturalizados aqui no Rio Grande do Sul, começaram a fazer uma ponte com a linguagem universal? Começar pelo nosso Teixo Cabral. Bueno, tudo bem? Na minha percepção dessa criação desse coletivo, foi exatamente porque cada um de nós sabe como é que é trabalhar em grupo, né? E sabe que a coisa funciona bem em grupo, né? Mas a gente não tem a experiência de vários grupos trabalharem junto, que eu acho que é o primeiro passo que a gente tem que dar para que isso seja notável, né? Porque senão o primeiro passo de cada um é muito pequeno, né? Então precisa ter essa coletividade para a representação desse movimento, dessa iniciativa, apareça, né? Então, acho que é importantíssimo isso para nos abrir caminho para qualquer lado, né? Para mim, Suzoca, com o Badia, a gente já conversava há um certo tempo, né? E teve no Bento Jazz and Wine, né? Teve todos esses grupos e mais uma galera que foi lá também. E a gente conversava em fazer alguma coisa juntos já há algum tempo. E num dia desses o Badia chamou e disse: preciso falar contigo. Aí ele disse: eu já falei com o Arenhalt, casualmente 2 de Lajeado. De Lajeado para o mundo em Arenhalt. E aí o Badia disse: tu te ligou que estava acontecendo isso. E aí aquela coisa do HD desformatado, né? Tu até vê a coisa, mas não teve alguém. Aí o Badia teve esse tino, e é um dos caras mais proativos que eu conheço na vida, né? O Badia, né? E aí ele disse: não, porque eu já falei com o Arenhalt, quando eu disse, pô, que legal, eu terminei de dizer pô, que legal, eu já tinha falado com 5, cara. Aí ele disse: pô, e aí tá tudo em casa, todo mundo conhecido, já tocou juntos, são amigos, aquela recíproca admiração, né? Então foi só um continuado do barco, assim, foi automático. Essa conversa, Badia, que a gente gravou junto na pandemia um trabalho, obrigado pelo convite, e a gente acabou estreitando as conversas e conversando, e a gente começou a se dar conta, e o Badia realmente parece que ele enxergou de fora. Sabe aquela pessoa que não está dentro da confusão, a gente enxerga melhor, né? Acho que ele detectou assim, uma coisa que estava acontecendo já há muitos anos aqui no Rio Grande do Sul, todos nós sabemos disso, e não são só 5 grupos, nós somos muita gente, né, no Rio Grande do Sul, muitos artistas novos, talentos que estão surgindo a cada dia, né? Uma gurizada nova que é impressionante, e até acho que essa preocupação que a gente está tendo do legado futuro também, da gente despertar para essa
questão aqui, música brasileira. Eu acho que hoje a gente se deu conta que essa linguagem, mesmo sendo latina, sendo uma linguagem, vamos dizer, regional, mas nada mais interessante no mundo do que as linguagens regionais para o mundo, né? Porque as coisas, acho que os músicos mais gostam de assistir é uma música regional, seja lá de qualquer lugar do mundo, né? Seja do Líbano, da Turquia, a gente, nossa, o que é isso? Original, né? Original. E eu tenho certeza que a gente conseguiu, aqui no Rio Grande do Sul, esse movimento de tantos anos, a gente se apropriou muito dessa linguagem, dos ritmos mesmo, né? Da milonga, do chamamé, da chacareira e outras coisas que estão por aí também. E acho que esse cruzamento deu esse start, e acho que esse momento maravilhoso da gente estar se dando conta e juntando forças. Esse é o momento, a gente está começando essa caminhada, vários grupos, e tenho certeza que muita gente vai, com o passar do tempo, a gente se organizando, vai conseguir ir mais longe ainda, com mais gente, com certeza. Para quem sabe a gente levar essa linguagem para o Brasil e para o mundo mais facilmente. Eu acho que essa é a nosso desejo, assim, né? Bom, sou Paulinho Cardoso, faço parte do Paulinho Cardoso Quarteto. E, em primeiro lugar, quero dizer que estou muito feliz, eu e falo pelo grupo, pelo quarteto todo, da gente estar presente aqui nesse momento e nesse momento no tempo, assim, e com essa percepção que a gente está entendendo agora do que o que está acontecendo, assim. Eu percebo que essa identificação com essa música que a gente já vinha fazendo aqui, tiveram os precursores que nos abriram esse caminho e uma perspectiva de enxergar a música feita aqui com propriedades que também atravessassem e fossem além mar, além fronteiras, enfim, teve esse pessoal que veio antes e que passou, que deixou um legado e que está aí ainda hoje fazendo essa música e fazendo a sua arte, fazendo a sua parte, mas eu percebo que quando eu comecei a fazer as minhas músicas, as minhas composições, por exemplo, e junto com o quarteto e montar os arranjos, nunca foi uma coisa assim muito evidente que a gente estava fazendo isso por ser uma coisa diferente ou moderna, ou a única preocupação era eu quando compunha um vaneirão, por exemplo, era botar aquele vaneirão, aquela música, mostrar aquela composição para o grupo, e aí vamos arranjar isso aqui, mas não se tinha uma ideia de como ia ficar. Eu sabia que só que ao final dessa concepção toda, a gente percebia e percebe hoje que ficava de uma maneira mais contemporânea e que talvez não fosse tão tradicional como o vaneirão aquele que eu aprendi quando era pequeno, né? Isso para falar, estou citando vaneirão aqui, mas em relação aos outros ritmos também que a gente se apropriou e que são nossos daqui, né? Então eu vejo que isso é um processo natural, assim. E que agora, a gente conversando, e quando para fazer uma análise um pouquinho mais ampla do que realmente é esse movimento e essa estética, a gente começa a perceber, mas é necessário que se faça essa análise. Aí eu vejo que o movimento e o coletivo e essa união nossa aqui vem para isso, para que a gente faça esse exercício de reflexão, assim, o que nós estamos fazendo aqui, como é que nós estamos fazendo, por que a gente percebe que isso vem diferente, né? Tem um tempero diferente aqui no que a gente está fazendo hoje. Então eu percebo assim e vejo a importância do movimento para fortalecer esse processo de entendimento mesmo da nossa música. Maravilha. Uma das coisas que eu percebo desde sempre, assim, observando os grupos, é que essencialmente todos os integrantes, os músicos que compõem esse Sul Universal, que a gente diagnosticou como sendo um movimento artístico, tem uma conexão muito grande com a criatividade e a liberdade de expressão.
E a partir dos seus referenciais musicais, estéticos, essa liberdade passa a fazer a diferença em transformar isso em algo realmente diferente, né? E eu acho que quando a gente coloca no nosso logo ali música brasileira, eu acho extremamente importante valorizar essa ideia do Sul Universal e da música brasileira. O Zoca, que é um grande especialista em música brasileira e tem uma guitarra que eu considero uma das guitarras mais brasileiras que nós temos aqui no Brasil. Não sei, tu podia falar um pouco sobre essa questão da liberdade, da raiz e da nossa brasilidade, né? Claro. O Rio Grande do Sul, até pela posição geográfica, eu vejo assim, pelo menos, a gente conversa bastante, o Fernando é um grande especialista nisso também. A gente é um catalisador. Isso é involuntário. A gente precisa tocar um chamamé, a gente aprende, a gente caminha em 3, né, aqui, né? É um diferencial. O Rio Grande do Sul, ele é latino também, né? Eu acredito que uma grande parte do Brasil, mas a gente é latino. E quando a gente identifica isso, a gente está aberto para fazer essas coisas, mas de uma maneira natural. Tudo tentar fazer esse som ficar orgânico. Essa música, vou dar um exemplo. O Cangerana tem por essência a busca nunca deixar de ser desse jeito. A gente às vezes nota um negocinho, mas teve um slide aqui, não sei se ficou, né? A gente meio que não é se algema, porque é liberdade, mas enfim, a gente tenta se comportar o máximo possível e fazer uma ampliação do universo. Então diz assim, quem sabe a gente tira uma colcheiazinha e fica um irregular. Quem sabe essa harmona aqui a gente dá uma mexida nela para sair do tradicional. Assim, a gente amplia, mas nunca perde a nossa essência. E de uma certa maneira, todos os grupos aqui do coletivo têm essa busca, só que cada um olhando para um determinado lugar específico. Só que agora nós estamos caminhando junto, né? Agora eu fui poético. Nossa Senhora! Muito legal. Mas é esse negócio, a gente olha para lugares diferentes, mas essencialmente tem essa busca, cada um tem o seu, eu conheço o som de todo mundo, então dá para falar isso também. Só que agora a gente está caminhando junto para um lugar onde é que todo mundo vai poder contemplar isso aí. Bonito. Muito legal, Zoca. E realmente essa busca que cada grupo tem, acho que deve ser um pouco diferente. Nós aqui somos 5, mas vai aí contar quantos grupos e artistas que cada um tem uma forma de buscar. Um vem do choro, tocou choro a vida toda, mas adora tocar um vaneirão, por exemplo, né? Aí tu vai tocar um vaneirão, aquela linguagem do vaneirão que tu tinha desde da infância ali, que tu tocava baile, ou seja, como fosse, aliado ao choro que tu começou a conhecer, aliado ao partido alto, o samba que tem e tal. Todos esses veios que a gente tem aqui, como tu disse, nós somos um catalisador, porque a gente tem a percepção da milonga, a gente tem a percepção do tango, da chacareira e do chamamé, mais do chamamé, vamos dizer, acho que mais tempo, né? E a gente, ao mesmo tempo, recebe toda a influência do Nordeste, do Norte do Brasil. Nós somos brasileiros, né? Então, é uma coisa que, quando a gente compõe, é incrível, né? Ouvi todos os discos de todos os grupos que estão aqui, desses 5, me dei o trabalho de ouvir, é muito interessante. Se vocês pararem aí para ver os links aí, vocês estão assistindo aí, assistam, ouçam um pouco de cada grupo para ver exatamente o que cada um contempla mais. Tem alguns grupos que em algum determinado disco são mais campeiros e outros já não, já é uma linguagem muito mais universal mesmo, mas tudo dentro de uma universalidade que a gente aqui é realmente um catalisador de tudo. Então, aqui, acho que o Rio Grande do Sul é um potencializador de coisas interessantes, né? E tem o outro lance que eu vejo, é que a gente está muito seguro aqui na questão rítmica, né? Porque é o ritmo que está nos dando o nosso lugar, da onde a gente vê. E cada um tem o seu olhar.
E todos os 5 grupos aqui fazem trabalhos completamente distintos, né? Sim. E com o mesmo fundo de olhar no ritmo, né? Basicamente no ritmo. E as melodias e arranjos aí vão diferenciando de acordo com os instrumentos, inclusive. Formações. E concepção, né? Sim, a gente toca com trombone, o quarteto tem trombone, é o único grupo que muda toda a sonoridade. Uma melodia longa fica linda, né, com trombone. E a coisa, o flauta já é bem diferente do trombone, agudo, é outra linguagem, isso é muito legal, né? E veja que tem uma característica aqui, pelo menos nesses 5 grupos que estão aqui, e que, por exemplo, a gente tem uma conexão muito grande com a Argentina, com o Uruguai, com o Paraguai aqui, né, esses ritmos que são característicos desses lugares, ritmos como o candombe, ritmo como chacareira, o chamamé. E como a gente é muito próximo, a gente tem o elemento humano também desses países. Por exemplo, um link muito forte que nós temos aqui é o Miguel Terreira, que toca com o Paulinho Cardoso Quarteto, toca com o Badia, toca com o Picumã. Se alguém estiver precisando do dinheiro, fala com o Terreira. É o mais rico, né? Não, mas veja, essa para ver a proximidade e como isso é um elemento talvez favorável ao que a gente está percebendo aqui, né, do movimento em si, como uma música com essas características, com esses ritmos característicos, e a gente tem propriedade para falar disso até pela proximidade que a gente tem com esses povos, né, com esses países. Importante. Com certeza. Eu queria passar a palavra que nós estamos... o coletivo que está organizado depois nós vamos fazer a troca das cadeiras aqui. Mas o Zé Ramos, que faz parte do Paulinho Cardoso Quarteto, que veio diretamente do Caraá, nascente do Rio dos Sinos, para o nosso encontro, queria falar alguma coisa sobre isso. Eu queria frisar um momento em que o Instrumental Picumã criou um projeto que era a Quarta Aumentada, em que eles se aumentavam, né, convidando um grupo para participar do show na mesma noite, todas as quartas-feiras. E nós fomos convidados para participamos, começamos a ir lá assistir também outros grupos, né? E como no Paulinho Cardoso fez a abertura do projeto. Sim, exatamente. E então ali eu comecei a perceber, foi possível se perceber que, como havia também jam sessions no final, né, o pessoal ficava improvisando junto, os grupos se misturavam, e a familiaridade desses grupos com as linguagens daqui do Sul e também brasileiras, e misturando essa linguagem gaúcha com a coisa da improvisação do jazz e com uma familiaridade, todos se entendendo, né, um entrosamento de comunicação musical. E eu queria frisar isso aí, porque aí, nesse momento, eu comecei a perceber que tinha uma coisa forte aí que era de coletivo, né? Legal. São coisas que parece que estão no ar, né? E a gente não... O Fernando Graciola, que é um violonista ele tem um programa que o link vai aparecer aqui embaixo também, que é o Sotaques do Violão. Já entrevistou muita gente que tem essa transição, né? Focado no violão, dessa transição entre a linguagem regional e a linguagem universal, né, Fernando? Legal, Badia. Tá ligado? Legal, Badia, tu mencionar o sotaques, te agradeço por isso, porque é realmente acho que é a mesma busca mesmo, né? Que a gente já vinha fazendo. E, bom, entrevistei a ti, ao Zoca, ao Catega, que está aqui, né? A galera do coletivo toda tá aí, participou. E realmente isso do fazer o universal, né? O regional universal, que a gente não tem como escapar disso. O Zoca comentando que isso é uma coisa natural, porque é o que a gente é mesmo, né? E não tem como escapar. E se à medida que eu acho que tu tenta escapar de algo assim, tu tá... Não é sincero, não é verdadeiro, né? Não tem como tu levar adiante algo que não seja... Renegar, né? Renegar, e não tem como
ser sincero com algo que não é, né? Enfim, inventar. Ninguém está inventando nada, tá sendo o mais natural possível, né? Sem dúvida. E hoje eu até assisti um vídeo do Matheus Alves, nosso Catega, que também tem um canal, né, de violão. Vai aparecer o link dele aqui. E até o vídeo que eu vi hoje era da Chimarrita, né, da Chimarra e tal. E ele faz uma pesquisa que aqui, quando nós começamos a conversar, nós pensamos em várias ações. O podcast é a realização de uma dessas ações, né? E uma das coisas que a gente quer ainda buscar é um livro, né? A busca de um livro que mapeie, digamos, essa identidade, essa história toda que nós percebemos, né? Que faz parte da nossa formação, mas também coisas formativas, né? Para que se entenda, né, essa linguagem da nossa raiz, e para poder também entender como é que essa ponte se dá para uma linguagem mais universal, né? Catega. Exatamente, Badia. A gente, conforme vai falando, vai afunilando aí as informações, né? A gente nota que a nossa música tem um sotaque próximo com a música platina, né, com a música argentina, uruguaia, e a gente traz isso somado à nossa harmonia da música brasileira e tudo mais, né, mas a gente ainda não tem algo mais descrito, né, como onde começa um ritmo e onde termina outro. Para a nossa, o que a gente está fazendo, que é exatamente essa fusão, talvez não tenha tanta importância, né? Mas eu acho que uma maneira da gente consolidar isso como música aqui do Rio Grande do Sul, como música que está sendo tocada já aqui, é a gente definir, né? O que é, como exatamente como tu falou ali, o que é a chamarrita, o que é a chamarra, como é uma milonga arrabaleira, como é o chamamé, o que diferencia o chamamé da chacareira, né? Que muitas vezes a sonoridade as pessoas não notam, né? Precisa ter isso mais definido. Sem dúvida. E nós temos, assim, verdadeiros mestres aqui que dominam os ritmos, né? Nós temos essa sumidade gaúcha, que é o Ricardo Arenhalt, que é um cara que tocou com todo mundo e tem um conhecimento muito profundo sobre isso. E temos o Lito aqui, que é da nova geração da bateria. Então, Lito, eu queria que tu falasse um pouco, assim, essa tua... como é que, para ti, essa ponte dentro do teu instrumento, especialmente, que é a bateria, né? Da linguagem dos ritmos, que tem uma identificação bastante clara e definida, e a transformação disso para uma coisa que daqui a pouco está na tua liberdade de optar de caminhos, né? Perfeito. É até curioso, né? O Arenhalt, lá de Lajeado, do lado da minha cidade, de Encantado, eu vim encontrar com ele aqui em Porto Alegre, né? É verdade. E é interessante, comentaste, Badia, sou da nova geração, né? E sempre tive como referência, né, o Arenhalt e muitos dos músicos que estão aqui. E o bacana é que o link que eu vejo, né, nesse movimento todo que a gente começa a ampliar os horizontes, sobre o ritmo, a gente entende o DNA de cada um desses ritmos. A gente tem informação, e é a informação que é libertadora, né? Você entende, você respeita, e através disso eu consigo entender, se aquele ritmo característico, o violão, né, o acento é esse aqui, como é que eu posso transportar isso para o meu instrumento, que tem uma característica totalmente diferente, que talvez não estava na origem daquele ritmo que surgiu, como é que eu faço isso, né? Aplico isso para que soe daquela maneira. Então, dessa forma, eu consigo trazer isso tudo para os dias atuais e para o meu instrumento, qualquer instrumento, seja ele qual for, e acho que é como todo mundo aqui pensa e transpõe para o seu instrumento. Pois é, e aproveitando a bateria e o contrabaixo que nós temos aqui, o nosso Terreira, que eu sempre vejo lá nos nossos ensaios, o Terreiro e o Ricardo
sempre tentando dar fazer uma subversão, uma pequena subversão, que é um pouco essa ideia da criatividade e da liberdade que a gente falou, né? Quer dizer, como é que faz pulsar milonga, mas peraí, tem uma puxada aqui que vai desnortear um pouco o entendimento de alguns, né? Como é que tu percebe essa questão em relação evidentemente, a música geral, mas também a questão do baixo e bateria nessa perspectiva sul-universal? Bueno, eu acho que tem um elemento que é fundamental, que já foi falado, que é a liberdade, né? Então a gente não fica preso a nada, não tem uma regra do tradicional que nos prenda a ter que executar esse ritmo de tal ou tal maneira. E aí vem o lance do sotaque e da naturalidade, né? O Ricardo tem uma informação gigante, né? E tem o seu sotaque e eu tenho o meu sotaque, né? E aí, voltando um pouco ao contexto todo da regionalidade, né? Eu acho que a gente tem muito mais coisas em comum além da música, né? Nessa região toda que a gente habita, né? Nesse sul do Brasil, a gente tem a culinária, tem vestuário, tem toda uma cultura, um clima, né? Que nos faz transitar na mesma coisa, né? Com relação ao ritmo específico, eu não penso muito em manter aquela linha, o que é milonga, o que não é. Então sempre tem algum veneninho, algum sotaque, né? Um sotaque que eu trago natural do meu país é o candombe, que tem tudo a ver com a milonga, quer dizer, a partir daí vem. E o próprio candombe tem diferentes maneiras de serem tocados, né? Claro. Inclusive nos próprios tambores, cada bairro tem o seu toque, né? E além dos tambores, né? Tem os violões, no momento que tiram os tambores e executam o candombe só com os violões, né? Então tentam-se passar aquele ritmo para os violões. Então já é uma releitura, né? Na verdade. E eu acho que o que a gente faz também é isso. Sim. Né? Já não é mais uma releitura, né? Já é nosso, né? É música brasileira, né? Sul-universal. E eu sou da fronteira do Brasil e do Uruguai. Então, eu estou bem eu sempre digo que é no meio do crossfade cultural, né? Que ali começa, porque o Rio Grande do Sul ainda para mim, sempre foi como estar em casa, né? Não encontrei dificuldade nenhuma em me relacionar com a cultura do Rio Grande do Sul, muito menos com a música. Então, eu acho que cada vez mais a gente assume isso como nosso, né? E como brasileiro também. Então, agora é a hora da gente mostrar isso para o mundo todo, né? Maravilha. Já que tu falou em violão, nós temos aqui a presença das mãos direitas a mão direita mais incrível que eu já escutei no violão, que é o Hilton Vacari. E Hilton, esse diálogo, né, que tu fazes tão bem, de deixar claro e evidente aquele ritmo, mas ao mesmo tempo dar também aquela subversão, aquela mudança ali criativa, isso vem da tua ideia de liberdade também, querendo, digamos, partir da tua raiz, da tua origem e fazer uma música que, enfim, que não tenha controle. Eu acho que a minha escola, assim, né, o meu aprendizado começou desde pequenininho, lá em Santa Rosa, quando o meu pai só ouvia música argentina, que era o que pegava bem nas rádios lá, né? Então a gente ouvia basicamente esse repertório lá de chamamé, de chacareiras, que era por ali, né? Mas ao mesmo tempo começaram a chegar os discos lá em casa, e os discos eram todos de São Paulo e do Rio, né? Então era muito samba, muito choro, muito Nelson Gonçalves, muita coisa nessa linha. E então isso aí na minha cabeça, sabe, foi misturando tudo, coisa que todo mundo já falou aqui, né? E quando eu comecei a estudar o que era a milonga, o que era o chamamé, a rancheira, o vaneirão, essas coisas todas estavam na minha cabeça. Então tu vai inventando, e eu nunca eu fui inventando, né? Mas eu nunca me preocupei
em fazer exatamente como os argentinos tocam, porque eu cheguei à conclusão que isso é impossível. Não tem como. Eles tocam do jeito deles, tem muitas variações que a gente não faz porque somos brasileiros, né? Então, a gente vai colocar o nosso sotaque. E essa coisa de eu fazer o chão, como tu falou, há muito tempo eu faço isso já no quarteto lá com o Renato Borghetti. Como não tem contrabaixo e não tem bateria, a cozinha é comigo, né? Então eu tinha que me virar, fazer o contrabaixo e a bateria no violão. E no quarteto é um pouquinho diferente, que tem a poderosa percussão do Ricardo, né? Mas não tem o contrabaixo, então a gente fica mais livre, né? A gente já fica mais livre de ficar criando e fazer variações. Virada de mão, né? Eu uso muito isso. Estou fazendo ritmo e eu tenho umas viradas ali. Mas é uma coisa que está muito na cabeça, né? A gente não se perde nunca, né, Ricardo? Claro. Vamos sempre ali pensando no tempo e tendo para chuva ou não, o tempo está firme, né? Uma coisa que acho que legal, que todos têm aqui, que o Zé Ramos falou, é essa linguagem, parece que ela está incorporada já, sabe? Então a gente acaba tocando tão naturalmente em torno do ritmo, não o ritmo, porque eu acho que o brasileiro tem uma coisa, a gente não se preocupa tanto em ser exatamente fiel, né? Mesmo porque não é uma música do nosso país, né? Então, eu tenho contato com um amigão que eu fiz, que ele é de Santiago del Estero, ele é percussionista desde criança e toca bem violão. Então eu gravo ele e ele toca chacareira de não sei quantas chacareiras existem, porque ele é de Santiago, mas tem a lá do sul, tem a lá perto de Buenos Aires, tem a chacareira que é perto do chamalé, lá do chamamé de Correntes. É conforme a canção, sabe? É que nem nosso samba. Como é que tu vai dizer que o samba é partido alto ou que ele é um samba de roda? Todos eles casam na mesma célula. O que muda às vezes é o assunto, é que tem uma batida um pouco contra, uma antecipadinha aqui, uma outra aqui. O formato da harmonia, no choro, por exemplo, a gente tem um formato de harmonia básico, bem fundamental, o chamamé respeita isso também. Então, acho que a gente transita em torno do estilo, mas a nossa preocupação, ela não existe assim, de estar exatamente dentro do estilo, respeitando, mas o que a gente acabou fazendo aqui? Criou a liberdade, né? Uma coisa muito livre, eu acho que isso é uma palavra bem legal, assim, que a gente é livre tocando, né, dentro dessas linguagens aí. E aí se montam os grupos, que cada um tem a sua liberdade, né, então vai criar uma característica completamente diferente, né? Só somando uma coisa que o Ariel te falou, e o Teixo complementou, o lance dos ritmos, por exemplo, quando vem da Argentina, ou que a gente tem essa relação mais forte, né? Não é o caso do chamamé, porque é uma coisa mais livre para eles também. Sim. Mas quando eles falam de ritmo lá, e a chacareira, por exemplo, tem muito mais a ver com o lance da estrutura, também de forma, né? De número de compassos para introdução, porque serve para dança tradicional, né? Então a gente não vai por esse lado também, porque não tem essa preocupação, que a gente não faz penha para dançar chacareira, né? Agora, se toca uma chacareira lá, eu tive agora recentemente na Argentina, se toca uma chacareira, pode estar toda torta a harmona lá, acontecendo um monte de coisa, arranjo. Estão dançando na estrutura, porque tem uma preocupação com isso. A forma, na forma, né? Então o ritmo passa por aí também, né? Nesse sentido, né? Sim. Questão de gênero musical. Sim. Tem uma história engraçada, que um dia eu fui gravar um ternário meu, que eu achava que era uma chacareira, mas falei pro Daniel Vargas que se ele quisesse fazer um 6x8 africano, que estava liberado, né? Tocar à vontade. E o Hilton gravou o violão. E aí, depois, o Terreira foi lá em casa gravar o baixo. E o Terreira disse, mas isso é um chamamé. Eu falei para ele, eu vou gravar uma chacareira aqui. Ele, mas isso é um chamamé. E que eles são muito mais conhecedores do que eu desses ritmos. Nunca fui um pesquisador nesse sentido. Mas depois eu contei essa história para o Iron Out.
E foi engraçado que eu disse assim, mas o Wilton toca chacareira com acento de chamamé. Que a gente não fica se preocupando. Então tá tudo misturado já, né? A gente não se preocupa. Mas ao mesmo tempo é importante esse embasamento, né? Que acho que o Matheus faz super bem, o Fernando faz também, fala. E eu queria falar com o nosso Maurício Gaita, Maurício Horn, que tem um sotaque também dentro do Canjerana de uma forma bastante interessante, né? E ele também faz uma característica, ele faz muitos eventos, muitos festivais, né? E tu circula bastante nesse ambiente, né? Como é que tu percebe também a reação, às vezes, não sei se é bom falar disso tanto, mas é interessante falar porque muita gente que pode estar nos ouvindo aqui não saiba o que às vezes há muita crítica em relação a justamente essa liberdade que a gente procura, né? Tu enxerga isso de alguma forma? Quer dizer, as pessoas olham com estranheza, esses caras estão fazendo uma coisa meio estranha, o Canjerana está inventando moda. Olá a todos. Sim, a gente tem esse olhar das pessoas, do público, né? Mas com bons olhos, eu acredito, porque quando a gente desce do palco, existe aquela estranheza e uma preocupação de falar com a gente, né? Ao mesmo tempo, eles gostam, mas não conseguem digerir o que a gente tocou, né? Então, esse movimento, esse coletivo, eu acho que a gente pode explicar dessa forma que estamos fazendo, né? Para eles poderem captar o que nós estamos fazendo, né? Eles gostam, mas eles ficam receosos de perguntar, que é uma conversa diferente, né? É um som mais rebuscado, então eles não conseguem explicar o que acontece, mas eles gostam muito, sim. Até a gente fez um show no Canto da Lagoa uma vez, o Canjerana, né? E os caras não sabiam que som que era, né? E aí vários vieram, pô, cara, que legal, que som é esse e tal. Só que acho que eles vão começar a entender mais agora, né? A partir desses podcasts a gente consegue Badia, explicar isso. É que apareceu agora, a gente estava almoçando junto, o Fernando teve agora, né? Argentina. E o Gaita é legal, ele fala muito bem também, mas o Gaita pega e toca, cara. É um dos caras mais expressivos que eu conheço. Tem algumas alterações, às vezes, que o cara passa uma melodia, aí todo mundo pega, ele leva para casa e ele volta tocando diferente e fica o jeito dele, cara. Ele é muito expressivo. Aí, agora teve aquela situação, o Fernando contou agora de meio-dia como é que foi da gravação que a gente fez com o Yamandu, que ele viu um trecho do Gaita tocando. Conta aí pra nós aí o que foi que o cara lá falou, super músico. Existe o Marcelo Stenta, que é um cara que eu entrevistei no Sotax também por acaso, e toca com o Jorge van der Molle, que é um baita violonista, e eu mostrei um trechinho, tava almoçando lá no festival, dessa gravação com o Yamandu, e bateu o olho, era um trecho de uma música do Gaita, inclusive, Promessa. Ele diz, este acordeonista de ustedes é uma bestia, como toca muito, como toca assim, com expressão, né? Assim, ele se pronunciou assim, como impressionado com aquilo ali, era um compasso só que tinha acontecido. Então eu tenho a agradecer ao Canjerana que me acolheu, né, para tocar, ao coletivo também, por ter me convidado a participar, porque essa parte burocrática da música, tira a colcheia, bota a colcheia, eu deixo eles fazendo, né? Depois me manda que eu vou escutar, né? E na hora vai ser do meu jeito e é isso aí, né? Mas no final acaba assim que funciona, Badia. Quando tu me mandou aquela tua milonga lá, aquela milonga para meu pai, que vocês gravaram. É intuitivo mesmo. Eu olhei ali, eu digo, cara, o Badia fez uma milonga em 11, velho. O Gaita sai e toca. Seguindo essa história dessa polêmica aí do chamamé e da chacareira, eu fui pesquisar, né? Que é um negócio que eu não entendia. E encontrei trabalhos de doutorado, trabalho de final de curso, trabalho de mestrado, fazendo comparação entre esses dois ritmos e tentando definir, é possível, né? Assim como o Terreira afirmou que aquilo era um chamamé, né? É possível provar que esse é aquele, mas existe uma grande polêmica
a respeito disso aí realmente. E que nos dá a liberdade, né, de seguir para o caminho que a gente achar que deve, né? Sendo assim, né, exatamente o que nos travaria da gente fazer do nosso jeito, né? É o que acontece quando a gente toca aqui, tipo o próprio chamamé com a bateria, né? Uma milonga com a bateria, por exemplo, né? E o próprio candombe, quando a gente toca, eu sempre que vou tocar com os amigos, eu digo, cara, não te preocupa, nós vamos fazer o nosso candombe, né? Nós vamos partir da célula principal, nós vamos escutar, vamos aprender como funcionam os tambores, tudo, mas não vamos tentar reproduzir o que é feito lá, porque nós não estamos lá, nós estamos aqui, né? Então, não vamos recriar, mas vai ser uma releitura daquilo, né? E a partir disso, hoje, por exemplo, eu toco na tecla do candombe, porque é algo que eu me identifico muito. Em Porto Alegre tem uma febre de candombe, né, que começou já há muitos anos, mas hoje tem muitos tambores, tem 3 comparsas ou 4 comparsas, né, de tambores tocando na rua, né? Eu acho isso fantástico, cara, porque isso nos integra cada vez mais a essa estética que é a que a gente tem em comum com todo esse garrão do Brasil, como gostam de dizer na música gaúcha, né? A gente é muito mais parte disso e, ao mesmo tempo, continuamos sendo parte do Brasil, né? Eu também, minha infância, vivi em Bagé, que é fronteira com o Uruguai, né? Pertinho da terra do Terreira, né? E eu identificava ali um sotaque, um acento, que depois eu vim entender que era do candombe, nos tamborins da escola de samba de Bagé, que tinha uma influência do Tico, do tambor. E isso também acontece na chimarrita, né? Que o Catega estava falando chimarrita. Chimarrita é um ritmo muito comum ali, principalmente na fronteira ali, né? Muito comum, eu me criei ouvindo aquilo, é um sotaque super, é um ritmo super natural pra gente ali, na verdade no Uruguai todo, né, mas chimarrita, milonga, né, litoraleña, né, que seria o chamamé, né, é o mais próximo, assim, então também tem leituras diferentes ali, né. Nele aqui. Então, só para dizer que existe esse trânsito também deles assimilando o nosso som, né. A gente no primeiro álbum do Canjerana teve o Gonzalo Dias, amigo do Aranhaut, né, que veio aqui com o Negro, né, que prestou equipamento. Ele gravou e teve um trecho de uma música nossa lá, que ele disse assim, aqui ficaria bom um frevo, né? O cara, eles manjam tudo, tem roda de samba, o Fernando teve lá agora, conta aí, Fernando, que tu tem muito mais propriedade. Não, exatamente isso, Zoc, porque eu acho que eles têm uma não preocupação em não fechar mesmo, né? E era um tema do Tiagão, o chamamento que virava uma hora um compasso, tinha uma convenção para todo mundo e que ali caberia um frevo, inclusive improvisado, né? Que ele falou, vou improvisar aqui. Não, daí o frevo não, né? Que tinha essa música, não, porque o frevo tá lá, eles não têm esse lance, né? De separar. E porque tudo é pensando no som mesmo enquanto resultado. E falando da roda de samba, eu tenho essa sensação que não sei como é que era no Uruguai, terreiro assim, mas na Argentina, que é onde tem mais laços ali, eles têm um respeito e uma admiração pela nossa música ainda maior do que a gente tem, e acho que agora cabe a gente fazer o meia-culpa aqui, enquanto coletivo, porque é importante pensar assim, por que a nossa música de fato não chega no centro do país como a gente pensa, e também não vai para o exterior com música brasileira, que é o principal objetivo desse nosso movimento, né? Porque a gente também se restringe, eu acho, nesse sentido, e se fecha demais. Quando se fala em letra de música e poesia, daí é muito mais difícil ainda acessar, né? Mas por que talvez o Nordeste consegue se estabelecer de forma tão forte assim em São Paulo, no Rio de Janeiro e tal? Ou por que o samba é tão expressivo? A gente tem samba aqui também. Por que a gente não leva a milonga, o chamamé, o chacareiro, o jeito de a gente tocar? Por que não chega com essa força? Porque eu acho que a gente se fecha também. E acho que cabe a gente fazer essa reflexão, que foi o que o Paulinho levantou antes, porque a gente se fecha demais, cara. A gente não entende como brasileiro nesse sentido, sabe? Eu tenho essa sensação, né? Mas que na Argentina não tem, por exemplo. Esse movimento, eu acho que a nossa história de cada um de nós, aqui como instrumentistas e como estudiosos de música e tal, e essa mistura, ele vem trazer uma quebra nesse paradigma aí, né? Que a gente começa a fazer música sem preconceito, né? Sem ser purista,
né? Mas falando também compromisso com o purismo, né? Que o Fernando tinha falado, né, da música nordestina, como é que veio, né? Mas eles, acho que inconscientemente, eles fizeram um coletivo e desceram em coletivo. E vieram até São Paulo e Rio em coletivo. Chegaram forte, né? Sim, isso é também. o que nós estamos buscando, né? Uhum. Sim. Certeza. E o mais legal que eu acho do Sul Universal, desse coletivo, é que todas as influências que a gente tem aqui vieram da Europa, basicamente, e da África. E agora a gente está devolvendo de outra forma. Então nós temos uma certa facilidade quando essa nossa sonoridade chega na Europa, né, que os músicos têm essa, vamos dizer assim, essa busca, sei lá, de chegar a tocar nos grandes teatros da Europa e levar o som para lá, eles ouvem e eles gostam muito, né, porque essa sonoridade saiu de lá. Só que a gente está devolvendo agora de outra maneira, de uma maneira mais, não vou dizer mais rica, mas diferente, e para ele soa muito bem isso. Isso é muito importante. A gente, sem querer, criou aqui uma universalidade, né, nas músicas e nos ritmos, que é muito... É fácil de ser ouvido e é fácil de ser... as pessoas aceitam com muita facilidade porque é bonito, né? Hilton, pegando esse gancho aí, eu acredito sim que a gente devolve essa música e com toda essa influência que a gente recebeu deles, mas com um elemento a mais, que é o indígena que estava aqui, que aí vem a tiacareira, que aí vem o chamamé. Então a gente devolve com um elemento a mais aí, que eu acho que isso é fundamental e o que nos diferencia do que a gente recebeu de lá. A gente já faz parte de uma... já tem uma música um pouquinho elaborada de uma outra forma a partir disso, né? Porque eu vejo que, por exemplo, teve um tempo atrás, eu tive numa reunião tive ouvindo um workshop do Galeano, que teve aqui fazendo uns shows, Richard Galeano, e quando ele ouviu e o francês toca muito o 3x4, que é quase um 6x8 que a gente entende aqui, né? Um 6x8. Quando ele ouviu o chamamé, ele disse: que negócio é esse, rapaz? Então, ou seja, é o mesmo 3, eles também, o francês também caminha em 3, né? Só que o 3 que a gente faz aqui é o 6x8, não é tão entendido assim, tem um outro elemento que eu acho que sim, quando a gente devolve para eles, devolve agregando coisas. Uma dose de originalidade indígena aqui que a gente tem, que aí entra o africano, entra o indígena, entra o europeu, a gente mexeu um pouquinho nisso, entra o brasileiro, né, o samba, né, o nosso samba aqui no Rio Grande do Sul é muito forte, né? Que tem uma outra pegada, né? Uma outra batida, né? O samba de Porto Alegre, tem o samba de Pelotas, que são diferentes, né? Que é o samba, tem uma marcação, tem o supapo. Eu acho que um ponto que o Vacari abordou agora e que eu tenho pensado bastante é do papel do coletivo, né? Esse de incentivar também, né, encorajar de alguma maneira aos músicos novos, né, ou talvez nem tão novos, mas que transitam nessa estética mais universal, e que talvez possam estar presos a essas amarras que o Fernando dizia, que não nos permite ir mais longe, né? Então eu acredito que o coletivo também tem esse papel, né, de mostrar que existe essa estética, tem um monte de gente que faz, que gosta disso, se identifica com uma linguagem mais universal, tendo as características regionais, e que pode, sim, se organizar em coletivos, em grupos, né, em gravações, e fazer disso um caminho, uma carreira, fazendo essa música, né? É exatamente isso aí que o Miguel citou aí, é algo que eu acredito que teve um momento na música aqui do estado, até aqui do sul, que colocaram esse limite, né, que antes não havia. Os Bertucci gravaram com o Dino Sete Cordas, com Meira, né, que foram grandes violinistas brasileiros, era o Regional do Canhoto, né,
quando gravava em São Paulo. Tem um disco antigo do Paixão Cortes, que quem fez os violões foi o Baden Powell, né? Ou seja, a nossa música estava em constante intercâmbio, além do intercâmbio com os músicos argentinos, com músicos do centro do país, aqui Rio e São Paulo, né? E houve um momento que isso fecharam essas porteiras, que eu acho que a gente tem que reabrir elas, né? Para novamente, como outros artistas já falaram, né? Tem o Yamandu, que sobe, toca lá, foi tocar de bombacho, tocava choro, hoje toca um violão completamente diferente do resto do Brasil, mas é um violão brasileiro, né? O Borghetti também, que vai lá, toca o repertório consagrado dele, Chacareira, Vaneirão, e toca no centro do país, né? Então, a gente estabeleceu novamente esse intercâmbio. Vários nomes, o Borges, o Alegre. Exatamente. Maravilha. Isso me permite, inclusive, dizer que o Borghetti e o Yamandu vão ser 2 convidados aqui da temporada 1 e estarão conosco aqui falando sobre o Sul Universal. E, para finalizar, eu diria só que é bem importante fazer essa distinção entre o coletivo, que são esses 5 grupos que estão organizados para tocar tudo isso e, enfim, fazer o chamamento, né? Fazer o chamamento e o movimento, que é uma coisa mais ampla, que a gente quer chamar todo mundo para ele, que as pessoas quem faz esse tipo de música se reconheça nele, né? E venha junto com a gente, porque essa ideia é uma ideia que é para todos. Não é o coletivo, ele apenas está organizado para dar o pontapé inicial, né, nessa coisa toda, né? E claro, nós vamos nos organizar também para ajudar a furar a bolha, né? Essa bolha que todo mundo aqui, de uma certa forma, identificou e nós temos realmente, individualmente, uma dificuldade de furar, né? Então, coletivamente, eu acho que vai ter mais uma força, né? Sim, e também, Badia, não apenas outros músicos, né, musicistas que estão surgindo com essa busca estética, que às vezes nem sabem que já estão fazendo, mas que procuram ter esse gatilho da comunidade, né? Tu saber que tu tá falando em grupo, né? Então é um movimento que tá indo. E também refletindo no público, foi o que o Gaita comentou antes, o público chega, se identifica com o que está acontecendo, tinha essa relação de ouvir na infância, Chacareira e Chamamé, por exemplo, e não saber nem explicar o que estava gostando, mas que não há necessidade de explicar também, né? Então também passando pela formação de público também, né? Porque senão vira um papo de músico e acaba sendo chato também, né? Com certeza. Chegar no público, né? Bem lembrado. Eu acho que o público se identifica, eu acho que o próprio Gaita falou, né, dessa receptividade que o público tem quando escuta essa coisa. É meio diferente, mas ao mesmo tempo é familiar, né? Eu gosto disso. Num evento que eu fiz de jazz aí, uma vez eu ouvi de um adolescente, ele me perguntou, isso aí é jazz? E eu disse, é jazz. Ele disse, então eu gosto de jazz. Isso, né? Não tem muito mistério. Porque tem um conceito também que eu acho bem importante, a gente tem em mente, as pessoas não têm como gostar daquilo que elas não conhecem. Então, é um papel nosso fazer as pessoas conhecerem mais sobre o nosso trabalho. Inclusive, aqui na tela vai aparecer as redes sociais do Sul Universal e também no texto aí vai ter os links aí para o Quinteto Canjerana, Instrumental Picumã, Paulinho Cardoso Quarteto e o Carlos Badia Grupo, com seus canais aí, YouTube, Instagram, Facebook e o que vier, né? Então a gente quer agradecer. Esse é o podcast Sul Universal, a primeira temporada e o primeiro episódio. Acompanhe a gente nas redes, acompanhe a gente no YouTube, que é onde a gente vai começar a divulgar mais o nosso podcast. É uma ideia que chegou muito forte no coração e na mente de todo mundo que está aqui integrando esse coletivo e todo mundo que está se identificando
dentro do movimento, né? Porque a gente já lançou aí as redes sociais do Sul Universal e a gente está vendo assim uma aderência muito surpreendente, né? Então a gente quer justamente que isso se amplie cada vez mais. Um abraço e até o próximo episódio.